Na Copa Libertadores de 90, Vasco e Atlético Nacional de Medellín da Colômbia se enfrentaram valendo vaga para as semifinais do campeonato daquele ano. Esse jogo até hoje é lembrado como o jogo que Eurico encarou o maior cartel da Colômbia e seu chefe, nada mais, nada menos que Dom Pablo Escobar. Alguns podem não gostar do velho Eurico, mas não há como negar que ele foi o último presidente macho do Vasco, e que na época dele, o Vasco era respeitado. Diga agora nos comentários, se você gostava ou não do Eurico como presidente do Vasco, e aproveite para deixar seu like e inscrever-se em nosso canal, o seu apoio é muito importante para nós. Vamos relembrar o contexto daquele confronto e os fatores que levaram o Vasco a encarar o chefão colombiano. Como dito antes, o confronto pela Libertadores valia vaga para as semifinais da Libertadores de 1990, e o primeiro jogo foi realizado em 22 de agosto daquele ano no Maracanã lotado, e mesmo com o apoio gigante da torcida, nosso time não conseguiu sair do 0-0. O segundo jogo foi realizado na semana seguinte, na Colômbia, na cidade de Medellín, no estádio do Atlético Nacional, onde o Vasco foi derrotado por 2-0. E nos momentos que antecederam esse jogo foi que aconteceram os fatores que ocasionaram a revolta do Vasco e o pedido de anulação da partida. A afirmação que Eurico peitou Pablo Escobar nesse episódio se deve ao fato da estreita relação entre o mafioso e o clube da cidade onde ele vivia, tinha a sua base de operação, e era considerado um deus para a população local. Vale lembrar que era comum Escobar estar presente em jogos do Atlético Nacional e inclusive dar o pontapé inicial em alguns jogos. A suspeita de lavagem de dinheiro ilícitos da máfia em investimentos no time que coincidentemente após o apoio de Escobar, tornou-se o principal time da Colômbia e figurou entre os principais da América do Sul, inclusive sendo campeão da Libertadores no ano anterior. Além disso há também relatos de assassinato de um juiz que atuou em uma partida entre o Independiente de Medellín, um outro time da cidade, e o América de Cali, que era apoiado pela facção rival, que atuava na região de Cali. Fatores estranhos que aconteceram antes do jogo: ameaças, tentativa de suborno de arbitragem, coação, intimidação e convite para orgias. Ameaças e tentativa de suborno. Um dos bandeirinhas da partida, Otelo Roberto, disse na época ao Globo Esporte, que no dia da partida, quando o trio de arbitragem estava tomando café no hotel, foram abordados por 3 homens que disseram que queriam arbitragem imparcial, que o povo colombiano precisava de uma vitória. Além dessas palavras, lhes ofereceram dinheiro, coação e intimidação. No desembarque do Vasco na Colômbia, estranhamente o meia Tita e o treinador Zagallo foram detidos por problemas de visto de entrada no país, com Zagallo sendo ameaçado até de prisão no aeroporto de Medellín. Logo o velho Lobo, que é conhecido mundialmente e com várias entradas na Colômbia pela seleção brasileira e pelos clubes que jogou e treinou. Segundo jornalistas do jornal O Globo, dentro do vestiário do Vasco havia aproximadamente 20 guardas armados de metralhadora. Convite para orgias. Segundo afirmou Paulo Reis, vice-presidente jurídico na época, na véspera do jogo, logo após o jantar, ele, o atacante Tato e mais 2 outros jogadores, foram abordados por um casal e o homem abriu uma nota de dinheiro e espalhou pó e os chamou para subirem para o apartamento deles para fazer uma festinha. Em campo, a arbitragem foi vista como parcial, sempre favorecendo o time colombiano. O jogo acabou 2-0 para o Nacional de Medellín. Mas Eurico não se deu por vencido e foi até a sede da Conmebol para pedir o cancelamento dessa partida. Nessa ocasião, houve uma reunião e uma discussão acalorada com dirigentes do Nacional e Eurico quase chegou às vias de fato com os colombianos. Como naquela época o Vasco tinha dirigente macho, o jogo foi cancelado e uma nova partida marcada para Santiago, no Chile. Infelizmente o Vasco perdeu esse terceiro jogo por 1-0 e foi eliminado da competição, mas ficou bem claro que o Vasco dos anos 80 e 90, não se intimidava com nenhum tipo de ameaça e encarava qualquer adversário, aonde quer que fosse o jogo.
8 anos depois o Vasco sagrou-se campeão da Libertadores em Guayaquil no Equador, em um clima bastante parecido, mas novamente não se deixou intimidar e venceu os donos da casa por 2-0. Muito obrigado por assistir até aqui, se possível inscreva-se no nosso canal e deixe seu like, o seu apoio é muito importante para o nosso canal.